Boa noite, pessoal. Boa noite. Aqui quem fala com vocês é Johnny Rota. Tudo bom? Tranquilo? Sejam bem-vindos. Sei que tem muito trabalho hoje à noite, né? Vocês têm trabalhado o dia inteiro, tá? Esperar o pessoal chegar. A gente tenta sempre ser pontual, né? Uma das ideias de você fazer a live é ser pontual, né? Mas eu vou dar uns 2, 3 minutinhos aí, né? Para quem perdeu, né? Tem a aula 1, tá? Ainda está disponível, então a gente sempre lembra que hoje vai ser uma continuação, tá bom? Vou esperar mais uns 2, 3 minutinhos para eu poder estar abrindo, né, a live de hoje, né, relembrando algumas coisas, e então vamos esperar uns 2 minutinhos para o pessoal ir entrando, tá? Vou mandar uma mensagem aqui para vocês. Só que vai entrando aí, pode mandar boa noite, tá? Vou tentar sempre estar respondendo as perguntas. O legal de hoje, eu quero mesmo que vocês aproveitem para tirar dúvidas. A gente vai tentar fazer com que vocês participem mais, né, da aula, para que, no fundo, a gente quer mesmo que vocês consigam pegar tudo que a gente está passando aqui hoje e ali aplicando na prática, tá bom? Um minutinho, esperar mais um pouquinho. Marcel, boa noite, Marcel. Seja bem-vindo. Trabalho hoje, hein, Marcel? Sei que trabalhou o dia inteiro. Boa noite, boa noite. Só mais um pouquinho. Bom, eu vou me apresentando aqui de novo, né? Porque vai que... Não sei se tem alguém aí que é novo, né? Que está vendo a gente. Mas sou Johnny Rota, tá? Sou CEO, consultor empresarial e farmacêutico, né? Da minha empresa, da Rota Consultoria. A Rota Consultoria tem um pouco mais de 5 anos, né? No mercado, especializado em farmácia. Mas eu mesmo estou há mais de 10 anos, tá? Trabalhando com varejo. Sou farmacêutico, tá? Já trabalhei dentro de todas as áreas, dentro da farmácia. Já trabalhei atuando sempre ali com os gestores, né? Como gerente de loja, também dentro da farmácia, supervisor, consultor comercial, supervisor, né? De rede, enfim, tá? Eu te ajudo a construir uma farmácia com mais lucro, mais vendas, prosperar em todas as áreas, né? Todas as áreas da farmácia. Sou especialista em gestão prática e descomplicada, sem contar outras especializações, como marketing, merchandising, tá? Já atendi mais de 375 lojas pelo Brasil, tá? Eu vou aqui compartilhando a tela com vocês, tá? Só um segundinho. Compartilhar a apresentação para a gente poder estar compartilhando a tela, né? E vocês entenderem o que a gente quer proporcionar hoje para vocês, tá? Aqui tem um pouco do meu currículo, né? Igual eu falei. Vou reforçar um pouquinho a questão da metodologia, porque vai fazer muita parte das aulas, né? Da aula 1, da aula 2 que a gente fez, que são aulas complementares, né? Que não tá dentro do curso, né? É uma coisa que a gente vai... É um resumo, né? De muita coisa que a gente vai fazendo dentro do dia a dia, tá? Então, a metodologia que eu gosto de trabalhar, ela existe também cientificamente, é comprovado na prática, que eu divido ela em 3 etapas, né? A etapa A, etapa B, etapa C. Etapa A, né? Coleta de dados, diagnóstico, né? Guarda essas informações, vão ser importantes hoje. A etapa B a gente consegue colocar em prática, né? Executando, tá? E aplicando tudo aquilo que a gente planejou, né? Em todas as ações, né? Correndo atrás das nossas metas. E a etapa C normalmente é você acompanhar o projeto que você tem aí, né? Eu considero a empresa, a farmácia, um projeto que a gente tem que fazer dar certo. E aí você vai analisando resultados, vai colocando as reuniões de acompanhamento com a sua equipe, para sempre estar alavancando o resultado, tá bom? Dentro da visão global, que a gente falou muito na aula 1, então se você perdeu a aula 1, não
fique de fora, ela vai ficar disponível só mais 24 horas, então até amanhã, sexta-feira, ela vai sair do ar, então aproveite, tá? É um conteúdo exclusivo que eu tô dando aqui, né, para vocês, tô apresentando isso para vocês já conseguirem ter um resultado importante. E aí, dentro da visão global, a gente busca esse nível de excelência através das 4 fases, né, nessa sequência. Administrativo financeiro, fase 1, a parte de estoque, a parte de compras, né, o setor de estoque e compras, que é um dos mais importantes de qualquer empresa do varejo, né, que é dentro da fase 2. Quando a gente precisar alavancar as vendas, a gente coloca o setor comercial, porque todas as ações que a gente vai estar aplicando antes servem para alavancar a venda, né? E aí, quando a gente chega ali, eu falo que é uma pontinha do iceberg ali, que está aflorando tudo aquilo que você vem se preparando, né? E aí, quando a nossa loja está de dentro para fora, está bem cuidada, aí a gente tem que mostrar isso para um público, conquistar novo público através do layout, né, do merchandising, tá? Vamos colocar a mão na massa, igual na aula 1, gosto muito disso, tá? Sempre usando. E mostrar para vocês a relação de custo-benefício que a gente tenta proporcionar e a transparência que eu quero ter aqui com você, a veracidade, né, do que a gente passa aqui, que dá muito certo quando você aplica na prática, tá bom? Vamos lá. Então, gestão, equipes, né, pessoas e o layout, venda inteligente. São as 4 forças que a gente busca, tá? Mas, afinal, Johnny, o que é a gestão farmácia 5 estrelas, tá? A farmácia 5 estrelas é uma metodologia que eu criei ao longo dos anos, que colocando o passo a passo dos módulos, para ser mais exato, são 8 módulos, você vai poder transformar a sua farmácia em poucos meses. Então, a gente pega um conhecimento de mais de 10 anos, aplica na prática, e você, em menos de meses ali, em menos de um ano, meses, você consegue conquistar os resultados. Então, a gente proporciona melhoria dos resultados, a gente possui uma gestão tem que ser bem alta mesmo, de alta performance, você tem que conseguir alavancar os seus negócios, né? E através disso, impulsionando os resultados com uma gestão prática e descomplicada, vocês vão ver que tem coisas aqui que você talvez nunca tinha pensado que a gente vai estar fazendo. O PDV ele tem que ser organizado. Se você ali só organizar o PDV, eu tenho certeza que já vai estar assim, melhorando muito os seus resultados. Através da venda inteligente, nem sempre na farmácia vender mais é importante, né? Vender com inteligência é melhor. E aí você proporciona os 8 módulos com uma gestão mais eficiente. Tá bom? Deixa eu passar o próximo, né? Aqui. Então, só relembrando o conteúdo 1, tá? E vou falar algumas coisas aqui para você. Esse não é o meu jeito de trabalhar, sabe? Eu não tô aqui para ficar fazendo promessa de milagre, né? Eu vejo por aí muita gente falando, que meia hora aqui você vai quintuplicar, aumentar 10 vezes o lucro, enfim, tá? Eu tô passando aqui, é muito verdadeiro, tá? Eu sei que poucos meses você pode sim atingir muitos resultados desses que eu vou passar. Mas não vai pensando assim que é facinho, né? Que é só apertar um botão e faz a precificação, só aperta um botão, entra 30 clientes a mais por dia, tá? Mas se você seguir um passo a passo, eu tô garantindo aqui que você vai dar muito bom ali no dia a dia, vai ser bom demais para você, tá? Johnny, você não vai prometer nada? Tá. Única promessa que eu vou fazer é o super bônus, tá? Esse super bônus aí que a gente vai dar, eu vou falar mais no final, e é para quem ficar até o final, né? Porque eu quero que vocês me acompanhem nessa jornada, tá? Eu tive que convencer um pessoal que tá comigo, não, será que você dá tudo isso de bônus e tal, não é muita coisa e tal? Falei, não, deixa eu falar assim para eles, eu sei que eles vão precisar disso porque eu vou prometer, mas eu quero prometer para eles acelerarem ainda mais os resultados, porque se a gente vai ali e pega no pé um pouquinho, né, faz umas reuniões ali, ensina um pouco mais na prática, eu vou ajudar vocês de verdade, tá? Então, assim, eu sei que um mês você já vai conseguir pelo menos pagar um investimento que talvez você tenha que fazer para melhoria, tá? E
Por que eu tenho certeza que se eu ajudar vocês ali um pouquinho, um mês e pouquinho, vocês vão ter esse resultado? É porque a maioria desses 300, mais de 375 clientes que eu já atendi, eles conseguem isso no mínimo de resultado. Por quê? Ah, tá mais desinteressado, faz pouco, consegue o resultado já. Entendeu? Então, se você estiver interessado, eu acredito que você vai conseguir até mais do que a gente está. Então, eu não tô me baseando apenas aí no achismo, tá? Não gosto de fazer isso. Eu estou me baseando em casos reais, como a aula de hoje e a anterior, tá bom? Então, fica aí até o final. A aula vai estar top. Eu gosto muito de fazer isso. Talvez é o que eu mais faça dentro da consultoria, desses últimos 10 anos aí, né, o varejo, tá? Bem rápida, tá? Eu prometo. Tá dando tempo aí pro pessoal entrar mais, né? Eu sei que tem muita gente que tá trabalhando até agora. Vou contar uma historinha rápida, tá? Eu estava aqui hoje relembrando, um pouquinho antes, repassando, né, o roteiro, algumas coisas que a gente tem, tá? Porque tem muita gente que acha que a gente senta aqui e já faz, né? Esquece que às vezes tem que acordar às 5 horas da manhã também, igual vocês, para estar fazendo, entregar um conteúdo, tá? Então eu estava relembrando aqui por umas coisas que eu já passei. Eu me vejo muito como você. Há uns 12 anos, eu só queria uma coisa, assim, que eu pensava muito, eu vou me formar, terminei de formar um pouquinho antes ali, eu quero abrir a minha empresa, né? Eu quero abrir a minha farmácia, eu quero ter o meu negócio. E sempre com muito lucro e me transformar numa referência, né? Para muitas pessoas, né? E o caminho foi me trazendo para cá. Por que eu falo isso? Porque só assim que a gente consegue superar os limites. Então, a historinha, ela vem daí. Só que tem um negócio, que como qualquer ser humano, eu também sentia medo, dificuldade, tinha ansiedade, às vezes ainda tenho, né, em algumas coisas quando a gente vai fazer, né, é bom ter essa ansiedade, mas o exagero não faz bem, até que eu explorei algumas coisas bem importantes, que eu entendia que era o melhor, né, que era aquilo que era melhor para mim, que foi o conhecimento, tá? Essa foi a chavinha, eu sempre busquei conhecimento, mas esse pensamento de abrir o meu negócio foi a chavinha que eu consegui para o meu crescimento. E com o conhecimento, eu corri atrás de mais o quê? De mais conhecimento. Então, eu tinha um lado muito prático ali, de fazer as coisas. Mas eu sei que a maioria de vocês já tem esse lado prático. Mas, principalmente, eu tentei trazer o quê? Fundamentos e porquês. Até hoje mesmo eu postei ali, né, um diploma que eu pegando aqui. E aí, buscando esses fundamentos, eu falei, pô, eu tenho que fazer. Né? Tem que fazer, não adianta agora. Eu sei, aprendi, tem que fazer, tá? Assim que eu descobri como fazer, foi só crescimento, na média, tá? Porque eu entendo que mesmo crescendo, a gente vai ter altos e baixos. O importante é assim, quando eu estiver lá no alto e cair um pouco, eu não posso me abalar, eu tenho que, o quê? Resolver isso. Então, como eu me sentia cada vez mais preparado e buscava isso, todo dia eu estava resolvendo algum problema. E hoje eu posso dizer que eu estou dividindo isso com você. Sabe por quê? Porque lá atrás eu prometi que se eu conseguisse chegar em um nível de ensinar muito bem, de ajudar muito bem as pessoas com esse conhecimento, eu ia trazer de verdade tudo isso para você. Então, por isso que eu estou aqui hoje, para passar mais esse conteúdo, tá? E muito mais do que vocês precisarem de mim, tá? Isso aí foi mais uma coisa que veio muito forte hoje, um pouco antes da gente começar, tá? Mas vamos começar esse negócio? Como acontece em todos os meus trabalhos, dentro dos 8 módulos do curso, Farmácia 5 Estrelas, dentro dessa metodologia que eu sigo, eu gosto muito de trabalhar com o resumo do módulo anterior. Sabe aquela série que a gente vê no Netflix e acompanha, né? Antigamente era muito forte a novela, hoje em dia, né, o pessoal acompanha mais Netflix. Que a gente assiste, depois de um tempo a gente precisa relembrar, tá? Então hoje eu vou começar relembrando com vocês a aula 1. Então no curso, todos os módulos a gente vai relembrando. Então mesmo que você fez o módulo 1 e demorou um pouco mais para colocar em prática, o módulo 2, todos os módulos você vai relembrando algumas coisas. Então o que eu quero relembrar aqui com você? Análise dos 3 dosadores do lucro, tá? 3 principais dosadores do lucro, tá bom? Se você perdeu, não esquece de assistir, porque tem mais 24 horas, tá? Eu estou sempre mandando esse recado para a gente poder estar... Então, vamos relembrar aqui,
na planilha, no arquivo ali da aula 1, né? O que vocês escolheram? Foi escolhido o caso 3. Então, a gente vai continuar com esse caso 3, que é o DRE positivo, fluxo de caixa negativo, mas os 3 dosadores do lucro eles estão em bons patamares, tá? Então, vamos pegar aqui a planilha para vocês visualizarem novamente. Era essa, tá? Já deixei pronto aqui para a gente poder colocar em prática. Então, aqui, ó, DRE positivo, né? Fluxo de caixa negativo. A gente trabalhou muito pouco fluxo de caixa, quase não fez na aula 1, porque a ideia é trabalhar hoje, mas a gente fez todos os demonstrativos, todos os dosadores do lucro dentro do demonstrativo de resultado, tá? Então, vamos pegar lá. O que a gente sempre busca, só relembrando, visão global, busca pelo nível de excelência, DRE. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente busca isso, a gente vai entender melhor os indicadores, né? Principalmente os dosadores do lucro, e tomar decisões. E aí que entra. Dentro do curso, a gente apresenta lá, dentro do módulo 1 até o 3, com várias análises práticas. Aqui a gente está fazendo só uma, que é complexa, mas pode ser o seu caso, né? Então, para tomar decisões, eu preciso olhar sempre para o quê? Para os indicadores. Nunca o gestor pode tomar a decisão simplesmente por achar algo, tá? Aí você já mostra que não é gestor. E simplesmente trabalha ou tem uma farmácia. Então, o gestor, ele olha para os números e toma decisões, tá bom? Dentro do DRE, o que a gente trabalhou bastante? O que você vai precisar fazer agora, tá? Então, a gente vai olhar para o DRE, vai entender os 3 dosadores do lucro. Quem que são eles? Os descontos. Custo de mercadoria vendida, tá? E as despesas. Lembra que tem 3 lucros, né? O lucro bruto, o lucro líquido potencial e o que mais? O resultado final, tá? Pois a gente vai começar a detalhar aqui. O que a gente vai começar agora? A gente vai começar a olhar para quem? Para o nosso fluxo de caixa. Então, a gente vai começar a trabalhar, tá? Como é um caso que eu conheço, que é aqui, a gente já vai direto. Mas o que normalmente a gente tenta buscar aqui? Olha que gangorra que acontece. Por isso que a gente vai começar a relacionar agora o nome do título, que é vendo, 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 mas tem hora que eu não vejo lucro nem dinheiro. E quero saber o porquê, tá? Então, vamos pegar aqui a gangorra, né? Ó, pegar os meses aqui. Junho, julho, agosto, setembro é um caso disso. Ó, 70 mil e pouquinho, 70 mil, né? Setembro, 75 mil. Então, era uma loja que tinha uma venda líquida bem estável. Só que setembro teve um boom, tá? E o legal é que é assim, ó. Mesmo com os meses tendo 70 mil e pouquinho, o lucro ele teve uma variação. Por isso que eu não vejo o lucro, tá? Então, é a lógica disso, tá? E quanto, na verdade, teve? Então, era para ter tanto de lucro. E quanto que teve, na verdade, né? Vamos ver lá. Ó, que variação louca. Aqui ela era para ter, em média, 13 mil, né? Essa loja. Negativo, menos 6 mil. O que aconteceu, né? O que aconteceu? Olha esse outro mês de julho aqui, ó. Era para ter 11, 10 mil final. Teve 9. Opa, foi mais perto. Mas e os 6 mil negativo que tava lá? Porque se era para ter 13 com 6, a gente tá somando aqui o quê? 19 mil, né? Mais de 19 mil de prejuízo, tá? E ela não recuperou aqui, recuperou, tipo, entre aspas, 9. Por que aconteceu isso? Aí, beleza. Aí foi lá, vendeu a mesma coisa, né? Teve um pouca variação. Puxa vida. De novo ficou negativo, menos 3 mil, tá? E assim aconteceu em setembro. Setembro vendeu mais e proporcionalmente teve menos lucro, teria menos lucro do que... Isso é muito louco, né? Por que isso acontece? E isso é o que mais acontece dentro da farmácia, né? Vamos para uma outra análise direta? Quando a gente está analisando, isso aqui é o resumo, né? Quando a gente está analisando, vamos ver por que pode ter acontecido isso? Então, vendeu quanto e quanto que era para receber, né? Se eu vendo 70 mil, eu tenho que receber bem próximo disso, sei lá, 69, 68, 70, né? 71 às vezes, né? Dependendo. Então, quando a gente analisa aqui, ó, a venda líquida, o que aconteceu? 70.173. Opa, teve algum problema, né? 60.100. O que está acontecendo com essa loja? Tá muito louco, né, essa gangorra aqui, né? Mas vamos analisar mais um pouquinho. Aí o mês de julho melhorou um pouquinho, né?
R$ 300 na venda, tal, já foi para 69.210. Anota aí, tá? E vamos, e depois a gente vai colocando aqui, tá? A gente vai colocar essa média aí, tá? Eu vou copiar aqui, vou copiar isso aqui e a gente vai colocar aqui para ficar no arquivo, tá? Beleza. Vamos pegar aqui setembro. Olha, 84 mil de receita, mas só vendeu 75 mil. Por que isso aconteceu, Johnny? Tá? Tô fazendo um suspense aí, mas tipo assim, começa a pensar. O que você pensaria nisso? Tá? Então vamos colocar aqui, né? Ó, vendeu isso. Vou colocar aqui na folha, né? Tem que colocar até os meses aqui. Vamos colocar primeiro os meses. Tá? Vai ficar na linha aqui. Vou colocar os meses. Agora a gente vai colocar a venda. A gente seguir a linha de raciocínio, né? Estou comparando aqui, ó. Estou comparando essas vendas, tá? Vou colocar uma corzinha branca, vamos até dar uma aumentada, né? E vamos colocar aqui o comparativo das receitas, tá? Opa, voltou. Peguei errado. É junho, julho, agosto, setembro. Aí. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, né? Vou colocar uma outra cor aqui. Vamos colocar assim para ficar aí. Então, vai lá. Vocês estão pensando, né? Coloca aí, sim ou não. Estão pensando? Que a gente falou? Por que está acontecendo isso? Tá? Então, isso aqui a gente comparou a venda. Tá? Johnny, isso aqui é a venda. Beleza. Como que a gente vai comparar agora? Para saber, porque não é só a venda, né? A gente viu que tem uma diferença, mas que não dá esse negativo. Vamos comparar o tanto que ele teria que comprar e o tanto que ele comprou? Qual que era o custo de mercadoria vendida em maio, junho? 40.177, certo? Quanto que foi o custo de mercadoria? Quanto que ele comprou? Pagou de boleto? 50. Opa, 50. Julho, era 39 e pouquinho, bem próximo, né? Pode ver que o perfil de vendas manteve os 70 mil, o custo de mercadoria manteve bem próximo. Quanto que foi aqui? Ó, que legal. 39. Então, eu tive uma receita próxima dos 70, né? Ó, 70 mil, 69. E paguei 39 e eu deveria ter comprado 39. Show. O que aconteceu? Resultado muito próximo do que deveria ser, tá? Então, a gente já está começando o quê? Resolver problema. A gente está começando a entender uma análise mais completa do negócio, tá? Acho que o Marcel falou que eu estou desfocado. Melhorou um pouco, Marcel? Tranquilo, tá? Mas vamos lá. Agosto. Agosto, o que aconteceu? 70 mil de venda. Opa, a receita foi, né? Recebeu 61. Mas e a compra? 41. Tinha que comprar. Comprou quanto? Putz, pagou 45 e pouquinho. O que acontece? Pagou mais, recebeu menos. Negativo, tá? Setembro, 44. Era para ter comprado. Ó, você pode ver, vender um pouco mais, tem que comprar um pouco mais. Já guarda isso, porque isso faz parte da metodologia. Quanto que pagou de boleto? Opa, 44 e pouquinho, bem próximo, né? Como que foi o resultado? Positivo. Bem mais positivo do que é. Isso pode acontecer também. Por que foi bem mais positivo? Teve uma receita maior, seguiu a dotação de compras. Eu vou explicar mais daqui a pouco, tá? Para vocês guardando essas informações. Então, vamos pegar aqui de novo, né? Ó, tinha que comprar esse tanto. Então, eu vou trazer as compras agora, tá? Com o pagamento, tá? Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, né? A gente tem venda, tá? Deixa eu colocar aqui, né? Vendas, né? Vou pôr na frente aqui.
Aí. Isso aqui é a venda, isso aqui é o que recebeu. Esse aqui é o que deveria comprar, que é o CMV, e esse aqui é o quê? O que realmente foi pago de boleto. Então, se eu estou pagando esse tanto, quer dizer que foi o quê? Comprado. Algum momento foi comprado. Aqui a gente fez um recorte dos últimos desses 4 meses que tem uma gangorra legal aqui para a gente estar trabalhando, tá? Para ficar mais didático. Mas vamos resolver esses problemas para a gente poder tomar melhores decisões, tá? Aí a gente vai fazer o quê? Uma média, porque a média quase nunca falha, e aí fazer um trabalho de solução, tá? O que eu quero dizer com isso? Então, eu tenho aqui, ó, CMV versus pagamento dos fornecedores. Fornecedores, certo? E aqui eu tenho o quê? Vendas versus receitas. Guarda essas informações, tá? Por quê? Olha a média que a gente tem para trabalhar. Essa loja, ela é lucrativa. O operacional dela está me mostrando e ela é lucrativa até quando a gente coloca o não operacional. Lembra, né? Que existe o operacional e o não operacional, né? Tá bom? Então vamos lá. Por que está 4 mil negativo? É a média. Eu tinha que trazer 59 mil e pouquinho de média e eu tenho 55. Tem uma diferença ali de receita. O custo de mercadoria é 42, eu deveria comprar 33 e eu estava com uma média de 42, tá? Então, o que está acontecendo com essa loja? Ela não está tendo uma boa gestão. Para resolver isso, o que a gente tem que sempre estar fazendo todos os meses? E, claro, que tem um acompanhamento diário que você tem que estar fazendo e tudo mais, mas o que eu tenho que fazer todas as vezes? Eu tenho que ter um fluxo de caixa e ele precisa ser o quê? Ele precisa ser igual ou bem próximo ao DRE. Então, o fluxo de caixa, eu exemplifico como se fosse um vídeo que ele está acontecendo, ou o GPS do celular que a gente vai seguir no caminho no momento, tá? O DRE, ele funciona como uma foto, ou com um antigo mapa que a gente tem, tá bom? Por quê? Porque ele tá lá, eu tenho que seguir aquele roteiro, certo? Tá vendo como isso aqui está sendo mais simplificado do que a gente imagina, tá? Então, o que eu tenho lá, né? Da onde que eu pego a venda líquida? Normalmente, a gente pega a venda líquida de tudo aquilo que a gente registra. Então, se você já sonega imposto, já tem um problemão, né? Da onde que a gente pega a receita líquida? A receita, normalmente, a gente tem que ver através do gerenciador financeiro, é o que eu sempre indico, e no curso inteiro falo muito disso, né? E olhar nos saldos bancários, entendeu? Por quê? Às vezes você tem ali. Eu já peguei farmácia com 8 contas bancárias. Cada hora ele abria a conta por causa de um benefício e não conseguia gerir todas. E a gente conseguiu colocar tudo dentro de um lugar só, por conciliação bancária e tudo isso. Tá? Isso a gente ensina também. Então, o que a gente tem ali de média? Né, ó, quando a gente vai estar trabalhando aqui a análise, né? Ó, pegar aqui na planilha as orientações gerais, né? Ó, tem mês que a compra, ó, ela é em bom nível, mas a maioria das vezes está alto, né? Mas a gente está vendo agora o fluxo de caixa, né? Através do financeiro. Então, o que está acontecendo com essa loja? Ó, vou copiar aqui e vou colocar. Na média, ela está tendo um déficit, né? Um déficit de quantos mil reais? Quase 4 mil reais, certo? 4 mil reais parece pouco, mas só de receita ela está tendo isso. E aí que entra para a gente solucionar os problemas. Qual que é a diferença limite, assim, máximo que eu posso ter entre o que eu vendo e o que eu tenho de receita? Limite máximo é até menos 3% de diferença. Vou colocar aqui, ó. Menos 3%, certo? Como que eu sei onde está o problema? Tá? A gente vai fazendo o quê? É crediário? Vou colocar aqui. Será que é crediário? Deixa eu olhar lá nos dados quando a gente... É uma pergunta que vocês têm que se fazer. Poxa, ele tem um crediário aqui alto, né? 30 e poucos, 40 e poucos e 70 e poucas
80 e poucos mil de venda. Então, é muito alto. Quando a gente foi analisar isso, um dos maiores problemas eu preciso vender mais, aí acaba vendendo no crediário, tá? E tem muita gente que fala assim, nossa, mas tem gente que vende no crediário, e tem muitas, tá? Muita gente que faz isso, tá? E aí o que acontece? Começa a faltar dinheiro. Então, primeiro problema, a gente já foi lá, ó, aqui tá o método que a gente tem para você resolver isso com seus clientes e tudo mais, né? E ele foi lá e já começou a receber mais. E isso melhorou bastante. Ele começou a cortar as pessoas que não estavam pagando. Johnny, pode ser a taxa de cartão? Quando a gente analisou a taxa de cartão dele, não era, tá? Ele antecipava cartão? Um pouco. Então é um outro problema que pode acontecer, né? Então, a gente não descarta esse aqui, tá? A gente não descarta. Vamos tentar não antecipar. Então, tem que gerar fluxo de caixa por um tempo, né? Vai ter que antecipar um tempo até melhorar, mas depois a gente tem que ir cortando isso. Pode ser, como que eu posso dizer assim? Pode ser o recebimento atrasado do farmácia popular. Nesse caso aqui ele não tinha, né? Mas eu já vi loja que a gente atendeu ficar 3, 4 meses sem receber. Alguém aí que tá participando tem o farmácia popular e atrasou? Coloca assim, já atrasou, coloca assim, nunca atrasou ou mais ou menos atrasa, tá? Eu vou ver. Eu já vi também o pessoal vendendo para a prefeitura, para o governo e atrasar, mas nesse caso ele não tinha. Então, o que a gente tem aqui? Prováveis problemas que a gente vai lá na prática e resolve, entendeu? Por quê? Porque não dá para eu adivinhar o que é. Eu estou fazendo o que aqui? Um diagnóstico, certo? Se eu estou fazendo um diagnóstico, o que acontece? Eu tenho que ir meio que olhando o que ele tem, perguntando, e é isso que o gestor ele tem que fazer, ele tem que se basear nisso, tá? Então ele tem lá uma dívida de 4 mil reais, menos 4 mil por mês, né? Menos 4 mil por mês, tá aqui. Mensal, é uma média, tá? Tem mês que é mais, tem mês que é menos. Muito por causa do crediário, tá vendo? Muito por causa de antecipação de cartão que ele tinha. Aí acabava elevando a taxa que aumentava acima dos 3%, tá? Então a gente foi lá e focou foca nisso. Então assim, de cara, quando você já coleta os dados, você consegue colocar ali, o que acontece? Já dá certo, né? Já dá certo de tentar parar de perder dinheiro, cortar fiado, porque às vezes venda, ela engana, né? Johnny, beleza, então eu vou buscar essa melhoria, tá? Se alguém de vocês tem esse problema, né, o que acontece? É só ir analisando e vai fazendo, tá? Se não tiver, é legal, tá? Talvez a receita ela esteja mais próxima da venda, tá? E depois, o que a gente fez aqui? A gente colocou CMV versus pagamento. Aí a gente tem que comparar, né? Com quem que a gente comparou? O CMV, ele é o custo de mercadoria vendida, beleza. Mas para que é isso? É onde a gente vai ter que pegar a nossa dotação orçamentária. Segura essa informação que eu já vou explicar o que acontece. Então, eu tenho lá, o CMV ele tem que estar sempre próximo. Então, a gente viu que dentro da análise que a gente foi fazendo aqui, a gente viu o quê? Que a compra está muito acima. Muito acima. Isso é um problema que acaba acontecendo porque ele tinha problema de crediário, tá? Então ele acaba vendendo, demorando para receber e tendo que repor essa mercadoria, tá? E aí ele acaba não fazendo o quê? Tá seguindo a dotação de compras? Vamos colocar aqui? Não. Fica aproveitando promoção, aí como falta dinheiro no caixa, ele acha que comprar mais barato aquele monte de promoção que o vendedor passa para ele é bom. E aí tem que pagar às vezes à vista ou com prazo mais curto para aproveitar. Então ele tinha esse problema, tá? Então a gente não está descartando nada. Ele não sabia que tinha que equilibrar pagamento do mês com acompanhamento diário.
entendeu? Então, ele também não, ele tem esse problema. Não equilibra o pagamento do mês com o acompanhamento diário. Tá? O que eu quero dizer com isso? Ele tem que olhar para o financeiro dele e ver quanto que ele já gastou para os próximos 3, 4 meses, 2, 3 meses, no curto espaço de tempo para... Mas eu nunca vou poder comprar mais do que a dotação me manda? Pode. Aí a gente tem aquela variação 4 para mais, 4 para menos. Só que aqui, ó, vou colocar até aqui. Quanto que ele estava tendo aqui? 28%. 28%. É muito. A gente está falando de 10 mil a mais por mês. Por isso que ficou no vermelho. Aí o que acabou acontecendo? Ele não usa a curva ABC para comprar. Então, além de aproveitar a promoção, vai fazendo lá, né? O que ele faz? Não usa a curva ABC para comprar. Não faz o quê? Estoque regulador. O que é o estoque regulador? Ele limita no mínimo para você vender em determinados dias e o máximo para não ter estoque em excesso. Se tiver um excesso mais controlado, para 60 dias ali, e aí facilita um pouco para você melhorar o seu mix, tá? Então, pode ver o tanto de problema que a compra tem, e é o mais simples, tá? Quando a gente entra dentro da consultoria, comprar dentro da dotação é mais simplesmente é só ter um acompanhamento. E aí, um dos bônus, né, vou dar um spoiler aqui, um dos bônus que a gente vai entregar é uma planilha de dotação de compras, e a outra é do estoque regulador, tá? Beleza? Então, a gente encontrou o dinheiro que está faltando. Quanto que estava faltando na média aqui, ó? Vamos fazer aquela conta? Ó, era para ter 9 mil e pouquinho de lucro, certo? 4 mil negativo. Então, tá faltando 9 mil, mas tá faltando basicamente 13 mil. Se eu fiz direito aqui a conta de cabeça. 13 mil e pouquinho. 3.500. Quando a gente faz a somatória dos 4 mil aqui quase, com os 9.500, tá batendo aqui, não tá? Os 13 mil. Soma aí, ó. Vamos somar aqui, né, ó. Deixa eu somar aqui. 9.500 mais 3.933. Olha lá, os 13 mil e pouquinho que tá faltando. Achou. Aí o que aconteceu com ele? Foi lá e teve que fazer um empréstimo para cobrir esse rombo que veio. E aí você pega esse empréstimo e joga dentro da despesa da farmácia. Ou seja, você até aumenta a venda, mas não tem controle de compra, não tem controle de crediário, faz o empréstimo, só aumenta a dívida, e acaba se tornando até uma dívida fixa que você poderia estar usando ali para amenizar algumas coisas ou alavancagem de crescimento, tá? Por enquanto, vocês estão entendendo? Se caso tiver alguma dúvida, pode perguntar aí no chat que eu vou tentando responder, tá? Mas vamos lá. Acabou? Não. A última coisa que a gente compara é o lucro líquido mensal, né, com o fluxo líquido de caixa, né, operacional. E aqui ele me dá o resultado dos 13 mil, né? Eu somei ali, mas nem precisava, né? Tá aqui, tá? Então, o que aconteceu aqui? Vamos aumentar um pouquinho aqui. 13.455 negativo. Isso ao longo de 12 meses. Ao longo de 12 meses, se você tiver uma média, vamos fazer uma conta aqui. Vezes 12. Dá 160 mil. Ele fez um empréstimo menor que isso, eu lembro. Foi coisa de 50, 60 mil para poder só rodar a empresa até ele resolver o problema, tá? Então, aqui a gente fez um diagnóstico, certo? A gente está fazendo aqui. Como que a gente precisa aqui para resolver de vez, tá? Então, a gente vai analisar os dados, ou seja, fez o diagnóstico, e agora a gente precisa o quê? Ah, beleza, eu identifiquei o problema. Muita gente até sabe, às vezes, que esse é o problema que ele tem. Mas o que ele tem que fazer agora? Criar umas metas de trabalho e ir executando. Lembra da metodologia? Vou até reforçar aqui, ó. Lembra da metodologia que eu falei? Que eu tento seguir? Ó, coleta de dados. A gente coletou os dados, criou um diagnóstico completo e agora a gente tem que fazer o quê? Meta de trabalho. É claro que dentro da consultoria eu faço junto com vocês. E aqui eu estou fazendo o quê? Estou tentando ensinar um pouquinho para vocês conseguirem fazer pelo menos o básico.
E aí, depois que a gente identificar isso, o que a gente vai ter que fazer? Colocar em prática e acompanhar os resultados para tentar alavancar, né? E acompanhar, tá? Basicamente, a gente está fazendo aqui diagnóstico, agora a gente vai simular os resultados, criando algumas metas, tá? E onde que a gente vai criar essas metas? Tá? Quem quer chutar aí? Onde que a gente vai? Pode colocar aí no chat, depois eu vou dando uma olhada. Vocês imaginam onde que a gente vai fazer? Como que a gente faz isso? A gente vai buscar a aula 1, os dosadores do lucro. Se a gente trabalhar bem esses dosadores do lucro, o que vai acontecer? Finalmente a gente vai ver de verdade o lucro e reproduzir isso dentro do fluxo de caixa. Então, quando a gente trabalhou os 3 dosadores, eu apresentei eles para você de que maneira? Desconto, custo de mercadoria vendida e despesas. Qual de cara a gente consegue resolver primeiro? Qual desses 3 aí vocês acham? Coloca 1 para desconto, coloca 2 para custo de mercadoria e coloca 3 para as despesas. Qual que a gente normalmente tenta buscar primeiro? Qual que está ao nosso alcance mais rápido? Coloca aí que eu vou explicar aqui para vocês. Tá? Vou tomar uma aguinha aqui e eu quero que vocês coloquem aí. Deixa eu olhar aqui no chat. Esperar um pouquinho, a gente tem um delayzinho, né, do chat. Tá. Que normalmente está ao nosso alcance primeiro, Gabriela acertou, né? São as despesas. E como que a gente faz? Lembrando, no curso tem do módulo 1 até o módulo 3, que a gente trabalha lá, mostra um pouco na prática, o gerenciador, plano de contas, como analisar o DRE, fluxo de caixa bem detalhado, com todas as médias lá, tá? Então, isso tem muito no curso. Então, a gente vai olhar tudo aqui por média e criar essas metas, beleza? Então, vamos voltar ali. Vamos seguindo aqui. Então, quanto que estavam minhas despesas lá, né? Gerais. 22%. Johnny, você falou que 22% até tá dentro ali, né? Um pouco. Mas ele não fazia lastro, então tá um pouco acima. Então dá pra gente cortar alguma coisa ou equilibrar essas despesas. Então o que a gente faz? Eu vou falar de uma maneira sucinta. Então a gente dá uma olhada em todas elas, né? Analisa a média, vê percentual. Às vezes muitas dessas despesas vêm errado, né? Porque o cliente ele não tem uma base de dados certeira, então a gente tem que pegar um pouco do nível de confiabilidade ali e tudo. Mas quando a gente vai dar uma analisada, a gente faz dessa seguinte maneira, vou até ampliar aqui para vocês. Então eu vi lá que ele tinha um pouquinho ali problema com as despesas, né? Dá para reduzir um pouquinho. Lembra que eu falei que os dosadores do lucro a gente consegue reduzir alguma coisa? Então a gente faz o quê? Analisa. Todos esses que estão em laranja, o que a gente fez? Coloca um teto ali para eles. Tanto que ele pode investir, um tanto. Johnny, isso aí vai ser amanhã que ele vai conseguir resolver? Muita coisa a gente já começa a olhar. Corta algumas coisas que não vão atrapalhar, não vai atrapalhar o operacional, entendeu? E aí a gente vai lá, né? Então vai analisando aqui e tal. A gente olha aquilo que tem uma participação maior primeiro para aquilo que tem uma participação menor, desculpa, tá? E vai olhando. Até acrescenta algumas despesas, dependendo para equilibrar. E é legal que nesse caso a gente não mexeu muito, ou não mexeu, né? Não tem, basicamente não mexeu nas vendas para mostrar que a empresa ela pode ser lucrativa, pode ter um bom fluxo de caixa, mesmo se não aumentar as vendas. É claro que a venda ela é natural, ela vai acontecer naturalmente e depois a gente vai alavancar elas, né? Principalmente lá no módulo 7 e no módulo 8, né? Que a gente mostra muito isso daí, com metas de vendas, como pagar a comissão, mas a gente já planeja tudo, a gente está fazendo um planejamento, tá? Então, como que vai funcionar, por exemplo? Eu vou pegar um plano de contas, criei aqui, né? E vou trabalhá-las ali.
que acontece? Ó, antes ele tinha lá 22, certo? Agora eu fui lá, coloquei os lastros e tal, reduzi em alguns lugares, eu não vou ficar em detalhes aqui onde eu reduzi, mas igual eu expliquei, vai na onde tem uma participação muito alta e tenta trazer, e outras a gente coloca um teto de gastos. Aqui a gente está colocando uma dotação, né, orçamentária de gastos, de despesas, tanto variáveis quanto fixas, quanto os investimentos, tá? Foi para 24. 24 e pouquinho. 23. Aumentou 1%, mas melhorou, tá? Por que a gente melhorou? Porque aí a gente vai fazer o quê, tá? Qual que é o próximo que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com o CMV. O CMV é o custo de mercadoria vendida. Então, o custo de mercadoria vendida, ele é a dotação orçamentária de compras. Quanto que a gente tinha lá de dotação? Era bom, ó, era 45. Lembra que o saudável é 44, abaixo de 48 da venda bruta? Legal. Então, o que a gente fez? Como a metodologia da consultoria, o CMV, o que ele vai fazer? Ele vai reportar para o próximo mês. Então, eu não consigo adivinhar o que eu tenho que comprar esse mês. Então, eu pego do mês passado e ganho e equilibro com o prazo, tá? Vamos colocar aqui como que a gente resolve isso, né? Então, a gente vai lá e cria o quê, ó? O caso 3, né? O cliente caso 3. O que vai acontecer, ó? Para o seu negócio ir para frente, você vai ter que agora começar a seguir a dotação, tá? Olhar os últimos 12 meses e trabalhar, tá vendo, ó? As compras precisam necessariamente estar bem próximas do bom nível ali. Que deve ter desconfigurado alguma coisa, mas ficou um pouquinho vermelho aqui, mas está em bom nível, tá? O importante é ele chegar o mais próximo possível. E aí aí eu vou ajudar vocês aí, né? Quem quiser. Isso aqui é um material exclusivo da consultoria que vai estar disponível no nosso bônus. Então, isso aqui é um spoiler lá. Eu já estou falando o que vai ser o nosso. E olha que bacana isso aqui, ó. Como que funciona quando a gente trabalha com os clientes ali? Vamos imaginar que ele quer seguir a dotação de julho, tá vendo? Tá todo aqui, ó. Preencheu a planilha certinho, tal. Ele vai vir aqui, o que ele vai fazer diariamente? Ele vai colocar a dotação do mês, certo? Ó. E ao longo dos dias, aqui já tá um pouco preenchido, né? Que a gente vai simular. Já deixei aqui para simular. E aí vai falando o que tá acima, o que tá abaixo. O importante nesse momento é seguir assim. Eu não posso deixar faltar produto e eu tenho que comprar perto da dotação. E esse é o primeiro trabalho. E aí a gente entende qual é o prazo que a gente tem que estar repondo. Por exemplo, o referência, uma média de 30 dias. Similar e genérico, 45 a 60 dias, né? É o prazo que você tem que colocar de compra ali, independente se você está comprando por mês ou para mais tempo, né? Se você estiver seguindo a dotação e colocando esses prazos, perfumaria 25, 40 dias ali, conforme você tem e conforme o perfil de vendas, tá? Depois eu destrincho um pouquinho mais. Então, tá vendo que legal? Então, o que aconteceu aqui? Ele vai regularizar agora a compra, porque eu identifiquei lá, né, na nossa análise, que ele tinha problema com compra. Não tinha? Tinha problema. O custo de mercadoria dele é baixo, mas a gente viu que ele tinha problema onde? Na hora de repor essa mercadoria, tá? Então, assim, já olha, quanto que é meu custo de mercadoria? Às vezes o seu sistema pode estar dando um valor, que ele, às vezes, aí a gente teria que trabalhar cadastro de produto, outras coisas, que tem tudo isso dentro do curso, tá, gente? Como que você faz isso, como que você melhora, tem lá o checklist do que tem que fazer. Aqui a gente está fazendo um resumo de uma análise para criar as metas. A primeira parte ali que a gente teria que estar fazendo, tá? Beleza? Então a gente viu que ele tem esse problema. Até aqui, eu poderia chegar lá e falar para ele, ó, você comprou muito, então você tem que cortar muito. Não, a gente vai cortando gradativo, porque também não pode deixar faltar produto. Aqui ele tinha muito problema, por exemplo, de excesso e falta. Excesso porque aproveitava as promoções, né? Não tinha um acompanhamento diário, né? Não usava a curva ABC. Então, dentro lá da curva ABC, o que eu faço? Eu tenho que fazer estoque regulador. E aí entra, deixa eu até abrir aqui, eu acabei fechando sem querer. E aí entra um outro bônus que eu vou entregar para vocês, tá? Essa planilha de
estoque regulador. Deixa ela só abrir aqui. Isso. Abriu. O que acontece com esse arquivo aqui, né? A gente vai jogar... Eu falei um pouquinho na aula 1, né? Mas a gente joga daí item por item, separado por grupo. Porque daí, ó, pensa comigo. Eu estou seguindo aqui a dotação de compras por grupo. E aí eu começo a seguir o quê? A dotação mais a quantidade de itens que eu tenho que colocar para saber o que está em excesso. O que eu começo a fazer? Johnny, eu preciso reduzir. O que eu vou fazer? Eu vou comprar só o que está abaixo do mínimo. E vou trabalhando com prazo. Né? Compro um pouco, ganho prazo para vender, aí que eu pago esse produto. Então, isso aí é só um acompanhamento diário, tá? A gente faz isso dentro da consultoria, mas eu estou te entregando isso. Você consegue fazer isso aí, né? Tem muito sistema hoje que às vezes você utiliza e que você utiliza aí e você não está vendo isso, tá? Beleza? Tranquilo? Tá? Qual o dosador que falta aqui ainda? Ah, Johnny, ele tinha problema de desconto? Muita gente acha que é precificação, né? E ele queria, na época, fazer porque queria fazer precificação, achando que o problema dele era a precificação. A gente via que ele tinha um probleminha de precificação, porque até ele tinha um desconto um pouco abaixo ali. Tá dentro da média, mas ele podia dar até um pouquinho mais de desconto, né? Em alguns grupos. Então, a gente vai lá e olha, né? Quanto que ele dava de desconto, tá? Como que é a metodologia dentro da consultoria? Eu olho o desconto total, eu vejo se está dentro da média. Está dentro da média é um bom sinal, porque não é ele, eu considero o desconto uma despesa, né? Lembra que eu comentei isso? O desconto é uma despesa. Então, o que a gente vai lá e faz? Vamos abrir aqui, tá? Vou lá e olho por grupo a média final. Então, ele tem aqui mais de 52% da venda de similar e genérico, que era o que ele tinha. Qual que era a média de desconto dele? 15% para referência, 30% para similar e 31,5% para genérico e um pouquinho ali da perfumaria. Não dava quase desconto perfumaria, tá? Qual que era o principal problema dele aqui? Vamos tentar aqui elevar um pouquinho o genérico para você ter uma fama de barateiro e ser opção barateira e vamos tentar diminuir, talvez, o similar. Vamos ver o que vira? Então, a gente vai lá e simula antes de colocar em prática, né? Então, o que a gente fez aqui? Cliente, dá para você manter 30 e vamos tentar elevar um pouquinho essas aqui do genérico até 50, mas é gradativo, tá? Como que a gente consegue fazer isso? Então, a gente tem algumas planilhas, algumas situações de precificação. E é legal que essa planilha aqui, eu também vou dar de bônus para vocês. Então, vão ser essas 3 planilhas, a de dotação, estoque regulador e a de precificação. Tá? Essa é mais simples. Tem outras um pouco mais complexas que aí entraria você teria que conhecer muito delas para estar fazendo, né? Essa daqui é a mais simples. Por quê? Te joga ali a curva ABC, né? A gente coloca aqui total vendido desse produto num determinado período e né, começa a trabalhar com descontos. Então, dentro da curva A, o que a gente tem que fazer? Aqui está misturado, tá? Só para simular. Curva A, a gente tem que dar mais descontos, porque é aquilo que vai passar de percepção para o nosso cliente, tá? Johnny, o que eu faço lá na curva C, lá no final da ponta? Eu posso diminuir os descontos. É claro que você tem que entender se é uso contínuo. Por quê? Dentro da consultoria, o que a gente faz lá no módulo 6, no módulo 7? No módulo 6, a gente tem técnicas de precificação. Então, você vai aprender a separar os grupos, subgrupos, pelo menos 4 subgrupos, né? Uso contínuo, receituário, tudo isso. E no módulo 7, a gente potencializa ainda mais fazendo metas, entendendo como pagar comissão por meritocracia e a metodologia SMART ali. E aí, como que é na metodologia que eu estava falando, é grupo, subgrupo e ainda tem faixa de preço. Então, assim, a gente faz um filtro, tenta entender, busca média de mercado. Por exemplo, vamos fazer um agrado para um cliente aqui? Pode olhar aqui, né?
eu tenho um Pondera que está com 25%, certo? Eu não sei se vocês dão 25%. Aqui a gente está dando 25%. Qual que é a nossa média de desconto? 25,98. Essa aqui não é desse cliente, tá? Mas só para a gente ilustrar, tá? Tinha feito esses tempos, então a gente... 25,98. Johnny, a gente tem que manter os... Qual que foi o projetado lá, né? O projetado de desconto foi para 27. A gente vai aumentar para tentar trazer mais clientes e aumentar as vendas. Depois eu vou mostrar aqui se deu certo aumentar as vendas sem ser aquela venda do crediário. A gente tem aqui eu tenho aqui o resultado que ele teve no tempo que a gente fez consultoria e vou mostrar para vocês, tá? Então pode ver que dentro da projeção foi 27. Diminuiu inicialmente o lucro porque a gente queria aumentar o desconto de forma técnica para poder trazer mais clientes e melhorar o ticket médio e tal. Então a gente aumentou o desconto, só que para aumentar o desconto, o que tem que acontecer? O custo de mercadoria vendida tem que diminuir, tá? Então guarda essa informação. Como que a gente foi fazendo isso? Vamos colocar preço baixo. Vou dar aqui 85%. Opa, 85% de desconto no Pondera. Vamos agradar ali. Foi para 26. Quanto que era o desconto? Vou até aumentar aqui, ó. Vai aparecer grande na tela aí. Era 26, né? Tá em 26 agora. Quanto que era antes? 25 aqui, né? Deixa eu pôr aqui. 25. 25,98. Ó, por quê? Vende pouco. Curva C. Curva C, 5, 10% da minha venda. É um outro cliente, mas é um cliente que às vezes gasta muito comigo, né? É o plano de fidelidade que a gente tem, é o cashback, enfim, os benefícios que a gente... Lá no módulo 8 tem bastante disso, tá? Enfim, o que a gente acabou de fazer aqui? Eu considero que vocês estão me ajudando, tá? Eu fiz igual a gente faz na consultoria com os clientes. Eu estou ensinando vocês, estou mostrando para vocês, tá? Estou ensinando... Né? Uma das promessas foi essa, eu vou ensinar vocês, porque hoje eu atingi um nível que eu estou conseguindo ensinar o pessoal a fazer, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? No mínimo, em um mês, você consegue ter resultado. Por quê? Se você conseguir fazer um diagnóstico ali, e esse diagnóstico, lógico que trabalhar tudo certinho, aí vai uma semana, 10 dias, 20 dias, depende do que acontece, né, das pesquisas que a gente tem que fazer ali. Mas o básico, que foram as despesas inicialmente, a gente já dá o caminho para o cliente, ó, seu desconto tá assim, isso aqui já tá, a gente vai criar as metas, mas já começa a olhar, fazer isso. E tem cliente que eu converso todos os dias, às vezes a gente demora, às vezes, 15 dias para fazer uma reunião, mas a gente conversou todos os dias pelo WhatsApp e ele vai colocando em prática, né? E por quê? Porque introduzir, começou a ter dúvida, né? A gente vai lá e explica, tá? E no curso, o curso tem muita coisa autoexplicativa, que se você colocar o módulo ali, módulo a módulo, a parte, vai dar certo. Mesmo que você atrasar um pouco com os módulos, não tem preocupação não, vai dar bom, tá? Um mês você já consegue ele colocar muita coisa. O que a gente fez lá com as despesas? Fez tudo isso. Qual que é a solução? Você precisa anotar centavo por centavo e ver ali 3 meses para frente, os 3 meses atrás, o que está acontecendo e vai equilibrando. O que o CMV a gente consegue? A gente pega ali a dotação. Johnny, eu não tenho essa planilha. O que eu faço? Anota. Vai anotando e vai somando. Soma ali os boletos que você já tem para pagar, deixa ali. Dá para fazer isso. Dá mais trabalho? Dá. A ideia de você fazer um curso, você fazer um treinamento, você fazer uma consultoria é diminuir o tempo que você vai ficar ali penando, tá? Referência em torno de 30 dias de prazo. Já me perguntaram várias vezes isso, eu estou entregando 30 dias de prazo final, na média. Então, a gente encerra, cada vez que você encerra um ciclo de compras, tem que comprar quanto? Vamos ver aqui quanto que o cliente tinha que comprar. Uma média de 9 mil. Cada 9 mil ele tem que dar 30 dias. A hora que eu começo a pagar aqui e vou terminar um ciclo, tem que dar 30 dias, tá? Isso a gente só consegue acompanhando todos os dias. Similar e genérico, pelo menos 60 dias. Perfumaria de 25 a 40, porque normalmente tem um prazo mais curto. Quando eu consigo uma compra um pouquinho melhor em produtos que eu tenho para girar, aí eu consigo um prazo maior, né? E muito isso vai depender do seu perfil de venda. Quanto mais
eu tiver similar e genérico nos 50% da venda, mais é igual a esses prazos que eu estou te passando. Porque daí a perfumaria ela ocupa ali mais ou menos uns 25%, referência também uns 25%. A gente tem esse equilíbrio 25, 50, 25, né? Eu falo que é a farmácia repartida em 4 partes iguais, mais ou menos, tá? Para a gente ir rumo ao final, né, da jornada dessas 2 aulas, né? Uma complementar a outra, tá? Ficou bem claro para vocês? Porque se a gente olhar sempre para o nosso DRE e a gente verificar os dosadores do lucro, quais são eles mesmo? Coloca aí no chat quais são os 3 dosadores do lucro, tá? Coloca aí, depois eu vou responder aqui para vocês. Escreve aí, vamos ver quem que acerta. Quem são mesmo os 3 dosadores do lucro? Eu vou responder daqui a pouco, tá? E aí, se você entender como reproduzir esses 3 dosadores do lucro diariamente no fluxo de caixa, como a gente estava fazendo aqui, em 90% do tempo, vou até aumentar a tela aqui para vocês me verem. Conforme a gente vai reproduzindo esse fluxo de caixa, como a gente fez aqui, 90% do tempo, vocês vão entender quando vender um pouquinho mais, ou vende um pouco menos, às vezes não tem lucro, ou tem lucro, às vezes vê dinheiro, não vê dinheiro, igual os 4 meses que a gente pegou aqui, o recorte dos 4 meses, né? Por causa de tudo isso que a gente viu, beleza? Os 3 dosadores do lucro são desconto, custo de mercadoria vendida e as despesas, tá? Não apareceu aqui no chat, ninguém respondeu ainda, mas é isso, tá? Mas vamos lá. O que eu costumo dizer nesse momento, tá? Eu sei que a maioria do tempo a gente está trabalhando, né? Eu falei um pouco disso no módulo anterior. A gente trabalha ali por volta de 10, 12 horas, 16 horas, dorme quase nada, né? 6, 8 horas quando dorme muito. E o que acontece? Seu funcionário também está ganhando mais que você ali, quase todos os meses. Por quê? A gente vive nessa gangorra, né? Então ele ganha o dinheiro dele. Tá errado ele ganhar o dinheiro dele? Não. O que tá errado é sempre o quê? Você tá ganhando menos que ele, tá? Isso é o errado, tá? Isso é o errado. Eu acredito, assim, com sinceridade, que você deve estar um pouco cansado. É igual eu fiz uma reflexão no começo, tá? E você fica aí trabalhando, tem mês que vê bastante dinheiro, daí tem que pagar as contas atrasadas, né? Mas não vê todo dia. Tem mês que a conta fica no vermelho, tem vezes que ela fica no verde pouquinho, a hora que ela tá no verde, aparece aquela despesa que não foi inesperada, né? Que a gente acaba lamentando, tá? Às vezes você tá vendendo, igual a gente viu aqui que o cliente ele tava vendendo, não tava vendo lucro, né? Ele até podia estar vendo lucro em alguns meses, na percepção dele, que ele falava que ele não entendia, porque tinha meses que vendia, né? E sobra lá o dinheiro. Aí tá nessa gangorra. Por que isso acontece? Eu costumo, né, mostrar que... Vamos mostrar desse próprio cliente, né? Será que vale a pena eu investir no conhecimento? Lembra que eu falei lá no começo que a chavinha que me fez mudar foi buscar o conhecimento, tá? Eu vou até aumentar aqui e compartilhar com vocês, tá? De novo. Qual que é a conta que eu vou estar fazendo aqui com vocês, tá? Aqui, aí. Qual que é a conta que eu vou estar fazendo com vocês, tá? Vamos pegar esse cliente. Esse aqui ainda é o... Deixa eu abrir o problema, né? R$ 9.522 errado por mês. Isso que a gente está num recorte só de 9 meses. Quanto que dá isso daí no final de um ano? Vamos no final de 9 meses mesmo?
3 meses você pode recuperar muita coisa disso, né? 9.522 vezes 9. 85 mil. 85 mil é um carro bom hoje, né? Até, né? O carro popular de hoje, né? Vamos dizer assim. Mas tem muito carro bom aí. Por esse valor, seminovo, vai. Então, em 9 meses, você tá perdendo, às vezes, um carro, né? Eu já peguei cliente aqui, ele não perde um carro só, né? Ele perde uma Hilux, perde uma caminhonete dessas daí bem top, né? Um carro importado, que às vezes é o sonho dele, e ele merece, porque ele trabalha todos os dias, mas ele não consegue mesmo o negócio dele mostrando para ele que ele pode ter isso, tá? O que acontece? Hã? Tá? Agora imagina aí, você vendendo o que você vende e corrigindo tudo isso que foi passado. O que acontece? Vamos mudar essa realidade? Eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu abrir. Pessoal, desculpa, eu acho que eu compartilhei a tela errada, tá? Só um minutinho. Vou colocar de novo aqui a Juliette, tá? E... Ei. Vamos lá. Se apresenta, fala você aí qual cidade você é, quantas lojas você tem. Meu nome é Juliette, então eu tenho uma farmácia há mais ou menos 3 anos. Uma cidade bem pequena, no interior de Santa Catarina. Quantos habitantes tem aí mesmo? 3 mil habitantes. Quanto que você vendia, mais ou menos, hoje você está vendendo, né? Que é uma dos principais. Em torno de 70 para 130. E eu queria saber, você me indicaria para as outras pessoas fazerem, para os gestores, ou quem está querendo abrir farmácia? Com certeza, quanto antes melhor, porque é menos erros e você aprende com a experiência do outro, né? Você não precisa errar. Quanto antes melhor, com certeza. Porque eu lembro até, você já tinha bons resultados, a gente só fez potenciais. Beleza, Juliette? Obrigado, tá? Tchau. Valeu, Johnny. Tchau. Deu certo agora com a Juliette, tá? Eu vou fazer agora com o Jonathan. Dá uma complicada sempre nesses vídeos, porque é bastante coisa aberta. A gente vai... Bom dia, meu nome é Jonathan, sou proprietário da empresa Drogaria Genérica 2, de Formoso do Araguaia. Fiz a consultoria com o Johnny Rota, né? A gente aprendeu muito com ele, nossa empresa cresceu bastante, a gente conseguiu aumentar nossa venda no último ano em mais de 50%, comparado ao ano passado, né? 2022 comparado a 2021, graças aos aprendizados de marketing, de estratégia de vendas, de controle de compra, né? Compra por demanda. E sobreindico meu amigo Johnny Rota, considero hoje ele como um amigo, que foi um parceiro que me ajudou bastante no início, quando a gente está sem saber o rumo para onde vai, e ele soube nos direcionar muito bem. Eu agradeço Johnny Rota pela parceria e indico muito a todos os profissionais que precisam de uma orientação, de mostrar um caminho, de uma estratégia de trabalho diferente. Indico bastante. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Eu compartilhei aí esses 2 depoimentos, tá? Do Jonathan e da Juliette, né? Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês aquilo que eu quero passar, né? Só um segundinho. Tá bom? Aí. Então, a gente fez o que aqui, só relembrando, né? O caso 3, fez o diagnóstico, a simulação dos resultados, né? Resolveu todos esses problemas, né? Através da gestão bem descomplicada e tudo mais, né? E vamos lá. Vou falar um pouquinho mais do curso, tá? Aula 1 eu falei bem sucinto, porque a ideia era falar mais hoje, mostrar mais o conhecimento, tá? Quanto que a gente conquista 5 estrelas? Né? Por que vem esse nome? De onde vem farmácia 5 estrelas? Quando a gente pensa em sinônimo 5 estrelas, né? A gente vê principalmente hotel, né? Alguns lugares que é considerado 5 estrelas, tá?
E o que acontece? Dentro dos mais de 375 lojas, da metodologia que tem, é possível aumentar o lucro em até 5 vezes. É possível aumentar as vendas em pelo menos 3 vezes. São resultados... por que eu coloco pelo menos 3 vezes? Porque dá para aumentar mesmo, tá? Recentemente a gente teve o Jonathan mesmo, era 35 mil, hoje é 150, 160 mil de venda, tá? Comprar bem e possuir um melhor estoque, tá? Aumentar o fluxo de caixa, a gente viu aqui como que a gente aumenta o fluxo de caixa, mais de 80 mil reais, a gente está falando de milhares de reais. É claro que isso é mês a mês, com muito esforço, tá? Por isso que eu não prometo aqueles milagres, mas eu prometo que vai ter muita coisa aqui, tá? Precificação mais técnica e perceptiva. Qual que é o objetivo do curso? É que vocês, gestores, ou pretendem ser gestores, entendam que a gestão, ela tem que ser inteligente. Você tem que gastar menos energia naquilo que é mais operacional e gastar muita energia para fazer o seu negócio crescer, para analisar resultados. Às vezes a gente começa um trabalho de consultoria, um trabalho de treinamento, assim, do básico. Mas isso eu já sei. Será que sabe mesmo? Né? Às vezes a gente até tem uma noção, mas será que a gente sabe exatamente isso? Tá? Então, isso é o que a gente quer com as 5 estrelas. Tá? Como que funciona módulo a módulo? Tá? Então, primeiro a gente vai, visão global, entender um método de gestão. Isso aqui que eu estou passando para vocês é o método de gestão. Então, a gente tem um resumão. Essas 2 aulas também são um resumo. Ali tem mais detalhado, porque daí você vai começar a entender melhor a gestão no módulo 2. Então, você vai parte por parte, destrinchando tudo isso que eu fiz em 2 aulas, detalhado, né? Depois você entendeu o financeiro, né, como administrar, aí você vai para a parte bem prática do negócio, entender o que o gestor tem que estar fazendo. E aí, o que acontece? Ele vai entender fluxo de caixa em casos reais. Então, a gente pegou um caso real aqui. Ali dentro do curso, mais de 5, 6 tipos que aparecem todos os dias para a gente estar trabalhando, tá? Johnny, depois que eu entendi o financeiro, lembra que é a fase 1? Eu vou para a gestão de estoque e para a gestão de compras. A gente viu o problema de compra. Johnny, mas por que tem que ser nessa sequência? Porque é essa sequência que a gente começa. Como que eu consigo identificar um problema de estoque? No financeiro, no administrativo. Não dá para eu... eu sei que eu tenho problema de estoque. Beleza, eu também sei que você tem. Mas quanto que é isso? Né? Às vezes o cliente ele chega, quero precificação. A precificação, ela ali, depois que você trabalhou o financeiro. Porque eu tenho que identificar o que está dando de problema no seu... Johnny, mas não dá para fazer a precificação antes? Dá. Só que eu posso te falar assim, que a precificação, desconto, ela é problema na minoria. É ela que causa isso. Tá? É a minoria. Porque a gente sabe que se a gente der muito desconto, a gente acaba perdendo. Lembra que eu falei? O desconto é uma despesa. Tá? E aí, quando a gente for para precificação, classificação dos grupos, no módulo 6, no módulo 7, definir metas, o que vai acontecendo? A gente começa a impulsionar o nosso negócio, porque só ter um estoque e uma gestão, as suas vendas elas já vão aumentar. Por quê? Você vai começar a ter mais produtos, vai melhorar o mix, já vai conseguir vender mais para aquele cliente seu que é fiel. E aí, entende que até na despesa você economiza, porque você começa a fazer menos propaganda e vender mais. Tem gente que a gente... você tem que cortar um pouquinho desse marketing aí, porque não está te dando resultado. Tenta primeiro trabalhar a venda com mais itens para o cliente, tá? E assim por diante. Quando chegar ali na estratégia de marketing, vamos supor que você demorou 8 meses para ver os 8 módulos. Isso é importante, é legal. Lá quando eu chegar nos 8 meses, você vai ter mais 3, 4 meses de um ano, vamos supor, tá? E aí você vai conseguir, às vezes, dobrar a venda ali em curto espaço de tempo. Esses dias eu estava analisando com uma cliente, ela aumentou 15% de um mês, em 2 meses, a média de venda delas, a média, não estou nem falando do mês para o outro, mas, aumentou a média, porque ela começou a crescer a venda ali. Ela aumentou 15%,
em comparação com os últimos 12 meses, ela melhorou os 3 últimos meses, os últimos 12 que ela tinha ali, 15% quase a venda, 15% lucro e 5% a venda, tá? Então, é possível em poucos meses. Como que ela fez isso? Ela viu, falei para ela, faz isso, talvez você tenha que melhorar um pouquinho aqui primeiro, aqui. Depois que a gente fez o diagnóstico, com 2 meses ela já começou a entender melhor, né? Quando a gente entrou ali no estoque regulador, dotação de compras, já começou a faltar menos produto, as compras ficaram mais equilibradas, começou a faltar menos dinheiro no caixa, tá? E tudo isso tem aonde? Farmácia 5 estrelas, tá? O nome vem daí, tá bom? E... Johnny, quanto que custa esse negócio? Tá? Como que é o curso? Até 2 anos para você fazer. 100% online. Mais de 16 horas de conteúdo prático. Tá? Vídeo de apoio por esses 2 anos. Né? Material complementar. Certificado para os gestores. E você vai pagar tudo ali pela plataforma. Tá? Bônus. 2 encontros ao vivo comigo. Gratuito. Que custaria R$2.000. Você grátis, tá? É uma mini mentoria que você vai estar tendo ali para você aprender de verdade a analisar as planilhas, tá? Mais 2 aulas extras de mais uma... Tudo isso aqui e um PDF ali ainda para você aumentar a venda, para alavancar a venda. Então, você já pode pegar esse PDF desde o começo, ó, alavancar a venda, tá? Quanto que tudo isso custaria? 2.700, 6.000, né? 2.700... com mais 800, R$3.500, tá? De graça. Então, aqui a gente já tem 3.500 de desconto, tá? Super desconto, tá? Nas próximas 24 horas, a gente vai ter esse bônus, tá bom? Qual que é o valor do investimento? E você vai levar o curso, tá? R$5 por dia. O que R$5 por dia faz hoje em dia? Né? Malemar compra ali 4, 5, 6 pãezinhos. Então, você vai estar trocando ali, né, alguns pães por um tempo, tá? Para poder estar investindo no curso. Mais os 4 bônus, tá? No final, tudo isso teria que custar para você R$6.700. Mas ele pode custar só 12 de 159,70, tá? Que é isso que, se você dividir 159 por 30 dias do mês, vai dar 5 e pouquinho, 5,15, 5,20. Pode fazer a conta aí. Então, assim, nas próximas 48 horas você vai ter todo esse bônus, tá? Além do curso. Então, você basicamente está pagando 50% do curso e levando tudo isso aqui. Tá bom? Eu vou... Tá? Eu vou entregar essa oportunidade única. Eu vou enviar o link agora no chat para vocês, tá? Eu vou enviar lá no grupo também. Eu vou enviar... Eu vou divulgar ele também no Instagram. Então, assim, você que tá aí, tem 24 horas para conseguir isso. Então, até amanhã, 23h59, você tá. Mas se fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Eu compraria agora, tá? Eu vou estar disponibilizando agora mesmo esse link no Instagram, tá bom? Por quê? Porque eu quero que vocês aproveitem essa oportunidade. Eu quero que vocês terminem 2023 muito melhor do que vocês começaram, ou se começou bem, para melhorar ainda mais, tá? E 2024 para frente pode ser o melhor ano das suas vidas, tá? Então, assim, vocês estão com alguma dúvida? Se vocês estiverem com dúvida, a hora é agora. Eu acabei nem falando ainda, né? Essas 24 horas, a gente só vai disponibilizar 15 vagas. É o lote 1. Depois a gente vai abrir o lote 2, que vai sair alguns bônus desses, tá? Pelo que a gente planejou, vai sair o dos encontros ao vivo, tá? Mas vai ficar as 2 aulas, né, para vocês. Vai ficar as 3 planilhas, que já é para ajudar. Só que o segredo da coisa é o ao vivo ali, que vocês podem estar fazendo diagnóstico, conversando comigo, tirando as dúvidas, conhecendo outros
donos de farmácia, tá? E depois, conforme a nossa meta ser atingida, a gente vai liberar o lote 3, que aí só é o curso mesmo, tá? Então, assim, aproveita essas 24 horas, compre, invista, igual a Juliele falou, a ideia de contratar uma consultoria, de contratar um curso, é você amenizar os erros e aprender a tomar decisões baseadas no conhecimento de quem já viveu isso. É isso, tá? Então, gente, é uma oportunidade única. Eu vou enviar esse link agora também ali no grupo, no nosso grupo, eu não sei quem tá aí no grupo, tá? Pode apertar ali no link, tá? Eu vou mandar aqui para vocês agora, tá? Mandando aqui agora, tá? Estão me pedindo aqui até no WhatsApp, estou mandando aqui para ele, tá? Vou encaminhar agora, encaminhei no grupo ali. Então aproveita, tá? Eu vou ter, né, como a missão cumprida que a gente teve aqui dentro da noite de hoje. Eu vou me despedir de vocês agora, tá bom? Muito obrigado. Eu sei que vocês enfrentaram aí 12 horas, às vezes, de trabalho, né? Igual a gente estava conversando, 14 horas. Tem gente que já falou que chegou a trabalhar 16 horas, tá? É legal que vocês tenham a oportunidade de estar aqui aprendendo um pouquinho. Essa aula também ela vai ficar disponível até amanhã, né? Mais 24 horas. Então, quem não viu a aula 1, reveja, tá? Quem já viu a aula 1 e queira rever para fazer o complemento dessa, tá? Se vier alguém ali no WhatsApp mesmo, no Instagram pedir, eu vou disponibilizar esse resumo que está aqui para vocês, tá? Bom, muito obrigado, agradeço de coração, boa noite a todos, um bom resto de semana, final de semana, boas vendas, tomara que deixa eu até parar de compartilhar aqui, tomara que tudo dê certo para vocês, tá? Eu tô aqui para ajudar, né? Graças a Deus, eu tenho como propósito esse mesmo, né? Espero que vocês aproveitem, né? E fica com Deus todo mundo. Uma boa noite a todos, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau.